que essa palavra, Senhor Deus, não fique só no nosso intelecto, mas que através, ó Pai, do poder do Teu Espírito Santo, ela possa encontrar um coração aberto e como uma terra fértil, ó Pai, para que ela possa germinar, crescer e multiplicar. Esta, Senhor Deus, é a função da Tua palavra, Senhor Deus, que ministramos neste lugar, ó Pai. Que estejamos prontos, ó Pai, e ávidos para receber a instrução do Teu Espírito, que é Ele que ministra nesta manhã, ó Pai. Nós cremos nisso, em nome de Jesus. Amém. Continuando, né? As palavras que vêm sendo ministradas na escola dominical, né, falando sobre o caráter do cristão, que é moldado pela palavra de Deus e aprovado como ouro. Vamos hoje falar sobre Abigail, né, um caráter conciliador. Em Provérbios 15:1, nós temos Salomão dizendo: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Essa passagem a gente vai ver bem como isso é aplicado na prática, né? Como uma palavra branda vai desviar o furor, né? E como também uma palavra dura suscita a ira. Então, é confirmando o que vem escrito lá em Provérbios. Como verdade prática, nessa manhã, nós temos o quê? A mulher sábia, além de edificar a sua casa, contribui para apaziguar os ânimos dos que vivem ao seu redor. A palavra de hoje é baseada no texto de 1 Samuel, capítulo 25. Esse capítulo todo fala sobre a história de Abigail. Nós vamos aproveitar e ler logo todo o capítulo, porque durante a mensagem a gente vai ter outros trechos, mas sempre falando do mesmo capítulo. Então a gente vai acabar lendo uma vez só. 1 Samuel, capítulo 25. A morte de Samuel. Samuel morreu, e todo Israel se reuniu e o pranteou, e o sepultaram onde tinha vivido em Ramá. Depois, Davi foi para o deserto de Maom. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico. Possuía 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. Seu nome era Nabal, e o nome de sua mulher era Abigail. Mulher inteligente e bonita, mas seu marido, descendente de Calebe, era rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas. Por isso enviou 10 rapazes, dizendo-lhes: leve minha mensagem a Nabal, em Carmelo. Cumprimente-o em meu nome. Diga-lhe: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo que é seu. Sei que você está tosqueando suas ovelhas. Quando os seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos, e durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, nada que fosse deles se perdeu. Pergunte a eles, e eles lhe dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, seus servos, e a seu filho Davi o que puder. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem, em nome de Davi, e ficaram esperando. Nabal respondeu então aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para os meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm não sei sabe de onde? Então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras. Davi ordenou a seus homens: ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram, e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: do deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou
No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco, não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que estivemos com ele nos campos, nada perdemos. Dia e noite, eles eram como um muro ao nosso redor. Durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando de nossas ovelhas. Agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Imediatamente, Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figos prensados. E os carregou em jumentos, e disse a seus servos: vocês vão na frente, eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Enquanto ela ia montada no jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção, e ela os encontrou. Davi tinha dito: de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que de nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue Davi e o faça com muita severidade, caso até de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino, de todos os que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi com o rosto em terra. Ela caiu aos seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não des atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato, conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu senhor enviou. Agora, meu senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com as tuas próprias mãos. Que os teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal. E que este presente que esta tua serva trouxe ao meu senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa de tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor, e em toda a tua vida nenhuma culpa se acha em ti. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida do meu Senhor estará firmemente segura, como a dos que são protegidos pelo Senhor, o meu Deus. Mas a vida dos teus inimigos será atirada para longe, como uma tiradeira. Quando o Senhor tiver feito ao meu Senhor todo o bem que prometeu, e te tiver nomeado líder sobre Israel, meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem ter feito justiça com tuas próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado de ti, lembra-te de tua serva. Vamos ler até aqui. Então, essa é a história de Abigail. Nós vamos, nessa manhã, falar sobre 3 objetivos. Primeiro, apresentar um resumo da história de Abigail. Depois, mostrar os aspectos do caráter de Abigail. E, por fim, explicar quais foram os resultados do caráter de Abigail. Nós vamos, então, estudar nessa manhã a respeito do caráter de Abigail. Ela foi uma mulher sábia que edificou sua casa e demonstrou ter habilidade para lidar com os conflitos. Embora fosse uma mulher inteligente, teve a desventura de se casar com um homem tolo. Na verdade, nessa época, as mulheres não escolhiam os maridos, né? Os casamentos eram prometidos pelos pais, né? Ela teve o azar, né? De casar com... Não foi escolha. Então, a insensatez de Nabal fez com que ele ofendesse Davi e seus liderados, suscitando ira e desejo de vingança. Eles estavam prestando um favor a Nabal ao proteger seus rebanhos. Então, os soldados de Davi ficavam próximos ao rebanho de Nabal, com seus servos, né? E isso impedia que malfeitores se chegassem a eles, né? Então, servia ali como um muro, né? Bom, se não fosse a intervenção sábia de Abigail, toda a família de Nabal teria perecido.
Então, quando a crise familiar chegou, Abigail, com coragem e sabedoria, soube tomar as atitudes certas e na hora certa. Então, nós sabemos que Deus não se nega a nos dar sabedoria. Lá em Tiago diz que basta que peçamos ao Senhor, né? Em Tiago 1, peçamos sabedoria que Ele nos dá livremente. Mas Deus espera que nós utilizemos essa sabedoria para a sua glória. Então, para quê? Para resolver conflitos e ter uma existência que agrade a Ele e glorifique o seu santo nome. Então, essa é a finalidade da sabedoria que Deus nos dá. Então, que no momentos de crises, venhamos buscar em Deus sabedoria, para agirmos com prudência, coragem e de forma pacífica, como agiu a Abigail. Então, falando um pouco da história de Abigail, como a gente leu aqui em 1 Samuel, nós vemos que na história dela é envolvido pelo menos 2 personagens principais, né? Seu esposo Nabal e Davi. Davi, naquele momento, ele havia sido ungido para substituir Saul, mas ainda não tinha sido coroado, né? E sabemos que essa história se desenrola num momento de crise em Israel, porque o grande profeta de Israel havia morrido. Então, naqueles dias, como a gente leu aqui no primeiro versículo de 1 Samuel 25, Samuel havia morrido. E Samuel era um líder muito querido no meio do povo. Era o profeta que liderou o povo durante muitos anos, né? Durante o tempo que ele foi profeta de Israel, até ungir Saul, rei, ele que liderou todo o povo. Então, e Saul, nós sabemos que Deus já havia rejeitado Saul. Então, nós tínhamos um rei que havia sido ungido, mas não tinha sido coroado, e nós tínhamos um rei que era rejeitado, né? E que esse rei vivia perseguindo o Davi, né? Nós sabemos que Davi teve várias oportunidades, né, na perspectiva humana, de resolver seu problema, né? Então, Saul o tempo todo perseguindo Davi, e Deus deixou que Saul fosse exposto a Davi por pelo menos 3 vezes, né? Com facilidade de eliminar Saul. Mas as 3 vezes Davi se negou a matar Saul. Por quê? Porque ele era temente ao Senhor, né? E sabia que Saul, mesmo sendo rejeitado, ele tinha sido ungido por Deus. Então, ele era um ungido de Deus. E, por outro lado, nós sabemos que há uma semelhança, né, entre Nabal e Saul, né? Alguns comentaristas dizem que os dois são hostis, né? E os dois foram contra Davi, né, que era um servo leal e honesto. Davi sempre foi leal a Saul, né? Não tinha nenhum motivo para que Saul pudesse persegui-lo. Mesma coisa Nabal, não tinha nenhum motivo. Davi tinha protegido os seus rebanhos. Então, os dois vão contra o conselho da família e partidários. Os dois são finalmente derrubados por Deus, não por Davi. Então, Samuel disse que Saul agira tolamente, usando as mesmas letras hebraicas que compõem o nome de Nabal, né? Então, se for lá o nome de Nabal em hebraico, quer dizer que as mesmas letras que agirem tolamente. Então, aqui nós vemos o quê? Uma grande lição. Deixemos os próprios atos de nossos inimigos condená-los, ao invés de lançarmos mão da vingança, né? Eram 2 inimigos fortes de Davi, e Davi contou com a justiça de Deus. Ele abriu mão da justiça própria e deixou que Deus fizesse justiça por ele. Nabal, um homem de Belial. Então, o significado do nome de Nabal é insensato, tolo. Então, aqui nesse texto de 1 Samuel 25:2, nós vimos que ele era um homem muito poderoso e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Então, era um homem próspero. Apesar de ser insensato, ser duro e maligno nas obras, né, ele era um homem próspero. E ele era da casa de Calebe.
Então ele era um homem que dominado por um espírito mau, arrogante, que não se relacionava bem, nem mesmo com sua esposa, né? Nem os seus servos, né? O servo não quis falar com ele, preferiu falar com Abigail, porque sabe que ele não ia escutar, né? Já conhece o caráter dele. Então nós sabemos que o seu coração estava o quê? Focado em seus bens materiais, né? Era um homem de mau relacionamento, principalmente com seus servos ou empregados. E também nós vemos o quê? Nabal, esse homem então insensato, tolo, rude e próspero. Nós vemos que Davi foi levado o quê? A recorrer a Nabal, né? E foi desconsiderado. Então Davi estava no deserto, necessitado, né, de suprimentos, né? Porque ele dependia de ajuda, porque no deserto não teria como ele produzir ou fazer alguma coisa. Então ele dependia da ajuda das pessoas ao redor. E como ele pensou, né, que eu protegi esse homem, né, a ovelha desse homem, vou pedir para ele, né? Já que ele é um homem que não tem falta de nada, é um homem rico, muito próspero, né? Não vai se negar a fornecer suprimentos para mim, né? Então ele manda, como a gente vê no texto, ele manda descer 10 jovens, né? E já manda assim, com a saudação, né? Tudo já bem faladinho, ó, fala lá que seja próspero, que toda a saudação, toda formal, né? Mas nós vemos o quê? Nabal, com o seu temperamento colérico, sequer agradeceu a saudação, né? E respondeu de forma grosseira. E ele responde: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Você vê que isso é irônico, porque ele sabia que Davi até era filho de Jessé, então ele conhecia Davi, né? Então, tipo assim, esse é um qualquer, né? Quem é esse para vir falar comigo? É um qualquer. E aí, com a sua mesquinhez, né? Negou então pão, a carne e água aos servos de Davi. Então Davi, diante dessa conduta, né, de Nabal, ou seja, diante dessa conduta tola, áspera, grosseira com que os seus servos foram tratados, Davi então resolve o quê? Vingar essa afronta, né? Então, essa resposta do Nabal então foi uma grande afronta a Davi. Então Davi juntou o seu grupo de guerreiros, né? Naquele momento ele estava com 600 homens, deixou 200 no acampamento e 400 homens armados, eram homens preparados para a guerra, né? Sabemos que Davi enfrentou várias guerras com esses homens e venceu todas, né? Então eram homens qualquer, eram todos preparados para a guerra. Ele desceu então com a intenção mesmo de atacar Nabal e dizimar com tudo que ele tinha, né? Toda a família, estava disposto mesmo a destruir tudo. Nós sabemos que essa reação de Davi foi o quê? Carnal, né? Então foi uma reação de vingança, de justiça própria. Então foi carregada de ressentimento. E isso é contrário à vontade de Deus, né? Deus não quer que nós tenhamos esse espírito, né, de vingança, de ressentimento. Aí eu coloco uma pergunta: como você reage diante das pessoas que têm um caráter parecido com o de Nabal? Como é a nossa reação no dia a dia, quando a gente estamos diante de pessoas como Nabal, que nos afrontam, que nos tratam mal, que nos dão uma resposta? O que Deus espera, né? Como servos de Deus, temos que agir de forma educada, polida, mesmo tendo que lidar com Nabal. Aqui nós vemos que isso não passou de um teste para Davi, né? Davi, Deus ungiu ele muito cedo como rei, antes dele assumir, e durante esse período, até assumir o reinado, ele passou por vários testes. Ele foi testado várias vezes, né? Testado o seu caráter várias vezes, né? E aqui nós vemos que Davi quis agir com vingança, né? Mas Deus levantou uma mulher sábia, para poder demover Davi desse seu
caráter de vingança, dessa sua atitude de vingança. Então, segundo a gente vê o que? Abigail demonstra o seu caráter. O que ela foi? Uma mulher prudente. Quer dizer, o nome de Abigail significa pai da alegria ou exultação. Seu nome também corresponde ao seu caráter, pacificador e humilde. Então, ela era uma mulher dotada de beleza física e entendimento. Lá em 1 Samuel 25:3, nós vemos isso, né? Que lá a palavra mesmo diz, que era dotada de beleza física e de inteligência, né? De entendimento. Então, ao tomar conhecimento da terrível ameaça à sua casa, Abigail resolveu agir com prudência, né? Ela não pensou assim, deixa eu ver o que rola, não, esse homem é mau mesmo, deixa ele, né, sofrer a consequência, não. Ela agiu rápido, com prudência, sabedoria e diligência, para evitar um grande mal que seria perpetrado por Davi, o ungido de Deus. Então aqui nós teríamos dois males, Davi, que estaria contra a vontade do Senhor, né, agindo por vingança, e toda a família dela seria também dizimada, né? Todos os homens, segundo o que Davi havia prometido. Então, diante de tamanho perigo, foi que Abigail teve a oportunidade de mostrar quem era. Abigail deu uma lição para todos os que servem a Deus: saber agir nos momentos de crises e ameaças. Às vezes as crises, as ameaças vêm, é Deus nos testando, né? Para saber como é que está o nosso caráter. Se nós somos realmente totalmente transformados, ou ainda há em nós alguma coisa do velho homem, né? Então, esse foi uma das características, né, do caráter de Abigail, ser prudente. Então, o caráter também que ela tinha, diligente e sábio. Então, ao saber do mal que estava arquitetado contra seu esposo e sua casa, Abigail atuou de forma rápida e eficiente. Preparou uma carga de cereais, frutas, vinho e os colocou sobre alguns jumentos e os levou a Davi. Então, Davi havia pedido suprimentos, né? Então ela, mais do que depressa, já arrumou tudo para poder levar o pedido de Davi. E Davi já vinha descendo, e ela, em sentido contrário, né, foi ao encontro de Davi. Nós imaginamos assim, como Davi estava descendo com aqueles homens, né? A raiva que ele estava, né? Então imagina quando ele chegasse lá na casa de Nabal. Então ele vinha o quê? Respirando raiva e sentimento de vingança, com desejo de não deixar com vida nem mesmo um menino. Então todos do sexo masculino, segundo a palavra dele, seriam mortos, né? Então isso era como dizimar uma família inteira. Nós vemos que esse pensamento é bem contrário, né, do que Jesus ensinou em seus evangelhos, né? Jesus mandou amar os próprios inimigos, bendizendo-os e orando por eles. Isso está lá em Mateus 5:44, né? Então, que Jesus não manda a gente amar os amigos, não. É os próprios inimigos. Amar os amigos é fácil, né? Aqueles que nos fazem bem, é muito fácil. Mas Jesus nos manda amar os inimigos, bendizendo, ou seja, pedir bênção a eles e orar por eles, né? Então esse seria um caráter de um cristão verdadeiro. Então o outro caráter de Abigail era o quê? Conciliador. Então Davi cavalgando com fúria, né, dos homens de coração ferido, em sentido contrário a Abigail. Então, quando ela chega até Davi, né, num gesto assim de humildade, ela desceu do seu animal, prostrou com o rosto em terra, né, mostrando reverência a Davi, né? Então imagina, era o homem que ia destruir toda a sua família, mas ela, com sabedoria, né, com espírito conciliador, resolveu se humilhar naquele momento. E disse, né, Senhor meu, minha seja a transgressão. Então assim, ela quis tirar um pouco de Nabal, né, desviar o olhar de Davi de Nabal e colocar sobre ela, né? Diz que é ela que transgrediu, ela que não viu os servos de Davi, ela que tinha que ter visto, né, o servo de Davi. Então, assim, diante daquela figura, né, em terra, humilhada, né, uma mulher, Davi, provavelmente seu coração se abriu, né? Se ela
começasse a falar, não, é aquele homem mesmo que é ruim, que não sei o quê, isso poderia suscitar mais ainda a ira de Davi sobre Nabal, né? Não, mas não, ela, com sabedoria, ela trouxe para ela, não, a transgressão é minha, né? Eu que não vi, né? Então, e ela colocou, né, a gente viu no texto, exortou Davi para que não fizesse justiça com as próprias mãos, pois Deus haveria de julgar seus inimigos. Então começou a trazer para Davi a consciência, né? Tirar a ira e trazer a consciência de um homem de Deus a Davi, né? Que nós confiamos que Deus é o nosso justo juiz. Nós não precisamos ter a justiça própria, nós não precisamos fazer justiça com as próprias mãos, porque Deus é o nosso juiz. Então Davi nunca imaginou que a sua sede de vingança e fúria contra um desafeto fosse anulada pela sabedoria e pela força de uma mulher de caráter pacificador, né? Então, diante daquela figura de Abigail, prostrada no chão, e com essas palavras, demoveu, então, Davi da intenção de vingança, né? Então, qual foi o resultado, então, desse caráter de Abigail, né? Desse caráter diligente, conciliador, né? Prudente. Davi foi aplacado, né? Então, o resultado, quando a gente age assim como Abigail, né, com sabedoria, né, com caráter pacificador, nós aplacamos os nossos inimigos. Então, em contraste com Abigail, Davi foi vencido pela palavra sábia e prudente de uma verdadeira mulher de Deus. Cumpriu-se o que diz Salomão, né, como a gente viu lá em Provérbios 15, 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, a atitude humilde e conciliadora de Abigail foi uma resposta à atitude agressiva de Davi. Certamente, ele aprendeu uma grande lição, né? Então, aqui nós vemos que Deus agindo também no caráter de Davi, né, através dessa passagem, né? Nós sabemos que Davi era um homem corajoso, né? Isso ele tinha provado quando enfrentou Golias, né? E várias outras batalhas. Depois que ele enfrentou Golias, ele foi para o exército, ser comandante do exército de Saul, enfrentou várias batalhas, né? Às vezes com um número menor de homens vencendo os inimigos. Mas ainda faltava-lhe a lapidação do caráter, para enfrentar situações de diversas e oposições. Então aqui nós vemos o trabalhar de Deus. Deus queria que ele fosse um grande rei, né? E reis, né, estarão sempre diante de situações diversas de oposições, né? Então, os reis, ou nós, servos de Deus, não podemos agir por instinto, né? Porque o nosso instinto é mau, né? Então, o instinto nosso é assim, feriu, vou ferir, né? E Deus queria que Davi fosse um rei diferente, né? Que ele tivesse, diante de situações diversas de oposições, ele confiasse no Senhor. Então, outra coisa do resultado do caráter de Abigail. Deus, nós acabamos não lendo o final do texto, mas Deus feriu Nabal, né? Quando Abigail voltou, né, de ter aplacado a ira de Davi, quando ela chegou em casa, Nabal estava numa festa, né, provavelmente embriagado e tal, ela nem quis falar com ele o que tinha acontecido, né, porque já conhecia o marido que tinha. Imagina, sóbrio já era tolo e insensato, imagina embriagado. Então ela esperou, né, que amanhecesse, né, e no outro dia ela narrou. Então, quando ele percebeu o que tinha acontecido, né, o coração dele se tornou como uma pedra. Ele ficou paralisado, né? Ele ouviu o relato de Abigail e ficou paralisado. Isso a gente vê em 1 Samuel 25, 37. E a Bíblia diz de forma bem simples e direta: e aconteceu que, passado quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu, né? Então, não precisou que Davi vingasse, né? Deus foi o seu juiz. Deus tinha um propósito nisso tudo. E o propósito dele nunca pode ser mudado. Então, se Davi tivesse feito justiça com as suas próprias mãos, as coisas teriam tomado outro rumo.
imprevisível e perigoso. Mas como a sábia mulher agiu com presteza e eficiência, ele foi poupado de manchar suas mãos e sua história com o sangue de Nabal. Então, em Deuteronômio 32, 35 diz: minha é a vingança e a recompensa, ao tempo em que se resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhe se hão de suceder se apressam a chegar. E uma outra consequência desse caráter de Abigail, que foi o quê? Davi toma Abigail por sua esposa, né? Então, no final, quando Davi soube da morte de Nabal, né, Davi agradeceu a Deus, né, por ter lhe livrado de cometer um grave erro diante do Senhor, né, que seria matar pessoas até inocentes, né? Ele ia matar todo mundo, então pessoas inocentes iriam morrer, né? E Davi então mandou falar a Abigail para tomá-la por sua mulher. E o fez, mandando seus criados falarem com Abigail, transmitindo um honroso convite, que ela aceitou com muita humildade. Ela se apressou, certamente mudou suas vestes, montou no jumento com as suas 5 moças, que seguiam as suas pisadas, e ela seguiu os mensageiros de Davi e foi a sua mulher. Então ela foi a segunda esposa de Davi, né? Então Davi viu em quem Abigail, além de ser uma mulher bonita, como diz a palavra, também era uma mulher sábia, né? Então tudo que a gente espera de uma mulher, né? Sabedoria. Nós sabemos que a sabedoria da mulher é que edifica a casa, como diz a palavra. Então, nós sabemos que Nabal então, era um homem insensato, dotado de um temperamento duro e violento. Mas Deus permitiu que Davi dele precisasse, né? Então, nós vemos aqui o tratamento com 2 pessoas, né? Deus estava tratando com Nabal e estava tratando também com Davi, né? Davi precisou dessa pessoa, né? Então, e para que isso? Para que a mulher sábia e prudente protagonizasse um exemplo marcante para seus servos e suas servas em todo o mundo, ao longo dos séculos, né? Então, essa história de Abigail é contada, né? Então, toda vez que você lê essa passagem na Bíblia, você lembra, né, de uma mulher sábia e prudente. Então, viúva de um homem irracível, que era bem-sucedido em suas atividades produtivas, mas um tolo e insensato no relacionamento humano. Abigail jamais imaginou ser esposa do rei Davi, né? Então, assim, ela não fez tudo aquilo pensando, não, agora, quem sabe ele me convida para ser sua esposa, né? Ela era casada, então ela nem pensava que Nabal ia morrer. Na verdade, ela estava evitando com que Nabal morresse, né? Então, ela não fez aquilo pensando, mas a recompensa dela veio, né? Então, ela foi esposa do quê? Do rei mais afamado de Israel. Então, foi o rei mais famoso. Então, a gente vê a citação de Abigail em várias passagens na Bíblia, né? Abigail, filha de Abigail, esposa de Davi. Então nós sabemos que o Deus de Davi é o nosso Deus, que provê tudo para os que nele confiam, né? Então nós temos que confiar em Deus, né? Que Ele é o nosso justo juiz. Não tentar fazermos por nossas próprias mãos, né? Então a sabedoria e a tolice faz a diferença ao seu tempo. Podemos nos destacar por nossa sabedoria ou por nossa tolice, né? Que a gente vê os 2 exemplos, né? Um se destacando pela tolice, que foi o Nabal, e um se destacando pela sua sabedoria. Mas que nossa vida cristã sejamos sábios, né? E viemos seguir o exemplo de Abigail, pois no tempo certo também seremos honrados pelo Senhor, né? Então essa foi uma mulher que resolveu agir com sabedoria e foi extremamente usada por Deus no seu tempo, né? E é assim que Deus nos quer como seus filhos, né? Que sejamos sábios e que possamos usar essa sabedoria para poder edificar o seu reino, né? E que nos afastemos, né, da nossa justiça própria. É isso que às vezes é muito difícil para nós, né? Primeira coisa, afastar do que somos, né?
de querer vingar, de vingativos, porque essa é a nossa natureza. Mas não foi assim que Jesus morreu na cruz, para que nós possamos ser resgatados e nos transformarmos em novos homens, né? Novas criaturas. E essa nova criatura tem que se dispor, tem que se desvencilhar desse caráter de vingança, né? E nós temos vários exemplos na palavra do Senhor, né? Com Davi mesmo, a gente for ler a história dele na Bíblia, nós vemos vários exemplos que Deus sempre trazendo a justiça para Davi, por ele próprio, sem que Davi precisasse fazer justiça com as suas próprias mãos. Então nós temos que confiar no Senhor, né? Porque Ele nunca falha. Às vezes demora um tempo, né? Você fala, mas não é possível, aquela pessoa me tratou tão mal, e ela anda como Nabal, né? Próspera, né? Rica, e é uma pessoa tola. Mas a justiça vem, a justiça do Senhor vem. Não é no nosso tempo, né? É no tempo dele. Porque ele também trata com as pessoas com os nossos amigos, assim com amor como conosco, né? Então, às vezes, ele dá oportunidade para outra pessoa mudar, né? Como ele deu oportunidade para nós um dia, de podermos mudar o nosso caráter, né? Para que Cristo possa modificar o nosso caráter dia a dia. E o caráter do cristão é modificado dia após dia, né? Não é num passe de mágica, no momento que a gente vem aqui à frente, aceita Jesus, pronto, já sou perfeito. Não. Deus sabe quais são os seus defeitos. E Ele vai tratar um a um, né? Até que você chegue à estatura de varão perfeito, né? Que é isso que Ele espera de nós, né? Que nós sejamos com caráter como é o de Cristo, né? Isso que nós temos que seguir na nossa vida cristã, né? Como essa mulher foi, sábia e prudente, né? Então, que essa palavra dessa manhã possa realmente vir como uma semente em terreno fértil, né? Que possa crescer em nossos corações e que aprendamos mais e mais esse caráter conciliador que foi de Abigail, como é o de Cristo, né? Mais à frente, no tempo. Cristo sempre, em suas palavras, sempre com esse caráter prudente, conciliador. E é isso que Ele espera de nós nesta manhã. Amém?